Mas eu sei que Deus tem uma palavra para o meu e também para o seu coração aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Quero convidar você, feche seus olhos. Apresente o pastor uma vez mais nas mãos do Senhor. Sim, meu Deus. Pai, neste momento, ó Pai, graças, ó Pai, seja dado ao teu nome, Jesus. Todo louvor e adoração, meu Pai, seja somente para ti, meu Pai. Toda honra, toda glória, meu Pai, é somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Pai, muito obrigado, ó Pai, pelos louvores, ó Pai, que foram entoados nesta noite, ó Pai. Eu sei, meu Pai, que o louvor falou e moveu a tua igreja, meu Pai. Eu sei, meu Pai, cada canção, meu Pai, que foi cantada aqui esta noite, meu Pai, falou em nossos corações, Pai. Mas, meu Pai, neste momento, ó Pai, nós chegou o momento de ouvirmos a voz do Senhor, Pai. É o momento, Pai, nós ouvimos o Senhor falar através da vida do nosso pastoreio, Pai. Usa, meu Deus, uma vez mais, ó Pai, tua presença, meu Deus. Que diminua ele, ó Pai, para que o Senhor cresça, meu Pai. E que a tua palavra venha, meu Pai, ministrada com graça e com autoridade aqui nesta noite, Pai. Fale, ó Pai, nossos corações. Fale, meu Pai, conosco, meu Pai. Para que venhamos, ó Pai, nesta noite, saciados por tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15. Glórias a Deus. E passando algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: estarei na câmara ou na cama da minha mulher. Porém, o pai dela não deixou ele entrar. E ele lhe disse: por certo, pensava eu que todos o aborreciam, de sorte que dei a sua mulher a outro companheiro. Porém, não é mais formosa do que essa, a mais nova? Toma em seu lugar. E então Sansão lhe respondeu: desta feita eu sou inocente para com os filisteus, quando eu lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando faixos, as virou a cauda com cauda, e lhes atou um feixe no meio delas. E tendo elas chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e as incendiou, tanto os molhos como os cereais por ceifa, e as vinhas e as olivas. E perguntaram os filisteus: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timita ou Timinita, porque ele tomou a sua mulher e deu ao companheiro. E então subiram os filisteus e queimaram ela, e queimaram seu pai e a sua casa. E disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E ferir com grandes carnificinas. E desceu e habitou na fenda de uma rocha de Etã. E então os filisteus subiram e acompanharam-se contra Judá, e estenderam por lei, ou lei, e perguntaram-lhe os homens de Judá: por que
subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez. E então 3.000 homens de Judá, irmãos, desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabais ou não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, por que tu fizestes isto? E ele lhe respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E descemos, replicaram-lhe ele para amarrar, para ele se entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão lhe disse: jurai-me vós mesmo que não me matareis? E eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos dos filisteus, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-lhe com 2 cordas novas e fizeram-no subir na rocha ou da rocha. E chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como um fio de linho queimado, e suas amarraduras se desfizeram como das suas mãos. E achou ele uma queixada de jumento, ainda fresca. A mão a tomou e a feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma cajadada de jumento, ou com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. E tendo ele acabado de falar, lançou Simão a queixada, chamou-se aquele lugar de Ramat-Leí. Sentindo-se grande sede, clamou o Senhor e lhe disse: por intermédio do teu servo, desta e esta grande salvação, morrerei eu agora de sede? E serei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. E tendo Sansão bebido, ele recobrou o alento e reviveu. Aleluia. E daí chamou-se aquele lugar de En-Acore até o dia de hoje. E Sansão julgou Israel nos últimos 20 anos. Louvado seja Deus. Os irmãos podeis assentar. Nós estamos diante de um texto maravilhoso. E mediante este texto ao qual lemos nesta noite, eu quero vos trazer o tema: quebrando os grilhões com uma queixada. Nós vemos aqui um texto anterior, em um capítulo anterior, capítulo 14, a partir do versículo 12, que Sansão, ele cria ali um enigma em seu casamento. Ele elabora ali um enigma em seu casamento. Mas enquanto Sansão caminhava para aquele local aonde ele iria se casar, Sansão viu ali um leão que o tentou atacar. E Sansão, diz a Bíblia, com as suas mãos, como fosse um cabrito, Sansão rasgou aquele leão. E aquele leão que queria atacar aquele homem caiu por terra, foi ferido e ali ficou até apodrecer. E nos diz no capítulo 14, versículo 8 e 9, que Sansão, ele, observando aquele leão, Sansão então, ele viu, em um dos seus passeios por aquela redondeza, ele viu que aquele leão já estava seco, devido ao calor do sol e à profundidade das lesmas que brotam ao
e ali uma abelha, um enxame de abelha, adentrou ali dentro daquele leão, ao qual aquele leão, ele sendo morto, uma carcaça, Sansão não podia tocar, como ele era um nazareno, em um bicho morto ou uma pessoa morta. Mas Sansão, já meio desnorteado, desandado, desobedecendo a lei do Senhor, Sansão toca aonde estava ali aquelas abelhas e retira ali um pedaço daquela produção de mel que aquelas abelhas tinham. E Sansão pega aquelas abelhas e oferece aos seus pais, que também eram homens e mulheres de Deus. E sem os pais saberem de onde vinha aquele mel, os pais também desfrutaram daquele mel. Sansão, ele já estava de uma certa maneira distorcendo aquilo que ele aprendeu. E Sansão então, oferecendo para os pais, ele fala para seu pai que vai casar com uma moça filisteia, e ali o seu pai e sua mãe o adverte dizendo: entre nós, entre o nosso povo, não há uma mulher que seja favorável a ti. E para Sansão não tinha uma mulher entre o seu povo, entre os seus irmãos. E então Sansão, ele vai, o casamento é preparado, Sansão está ali para casar, com a vestimenta própria, sua esposa preparada, os filisteus ali para assistir o casamento, as coisas estavam dando certo. E então Sansão lembra daquele leão que ele matou ali no deserto, ele lembra então daquele mel de abelha, ou daquelas abelhas que estavam fazendo ali um enxame, uma colmeia ali, e ele então traz um enigma àqueles homens que ali estavam. E ele trazendo um enigma àqueles homens que ali estavam, ele propõe ali no capítulo 14, versículo 12, ele disse: pois Sansão, dá-vos-ei um enigma para que vocês decifram. E 7 dias aqueles homens não conseguiram adivinhar qual era aquele enigma. E então aqueles homens fizeram uma pressão sobre a esposa de Sansão e seus familiares. E Sansão promete que aquele que adivinhar o resultado daquele enigma, ele ia dar 30 lençóis e 30 vestes. E aqueles homens então, querendo não perder a oportunidade de humilhar Sansão e o seu povo, aqueles homens então fazem pressão por 7 dias naquela mulher, no seu pai, na sua mãe, na sua família, prometendo botar fogo, matá-los. E ali então, aquela mulher, por 7 dias, ela começa a falar com Sansão: Sansão, Senhor, você não me amas? Você não me ama, Sansão? E Sansão vai se derretendo aos poucos, vai se entregando aos poucos, Sansão vai se rendendo aos poucos. E então chega um momento que ele conta à sua esposa o resultado, o significado daquele enigma. E ele, ao contar o significado daquele enigma, aqueles homens então pegam com aquela mulher aquela informação do resultado daqueles enigmas. E então aqueles homens, depois de 7 dias, eles trazem o significado daquele enigma. E ao trazer o significado daquele enigma, Sansão fica furioso, Sansão fica com ódio no coração, Sansão fica com raiva. Talvez nesta noite possa ter alguém aqui com os mesmos sentimentos que Sansão tinha naquele dia: sentimento de ódio, sentimento de raiva, sentimento ruim dentro do coração. Sansão criou um sentimento destrutivo dentro de si, dentro do seu corpo, dentro da sua alma.
E Sansão então, ele, depois que a noiva, no versículo 15 do capítulo 14, recebe a pressão, no versículo 8 e 9 do capítulo 14, diz a palavra do Senhor, que depois de alguns dias, que Sansão ficou com raiva ali, devido àqueles homens terem feito o que fez para adivinhar o significado do enigma. Sansão sai dali furioso, sai daquele ambiente nervoso, e Sansão toma uma distância, vai para outro lugar, e depois de alguns dias, diz a palavra do Senhor, ele volta para tomar a sua esposa, e apartando-se para aquele caminho, e ele volta ali, trazendo, nos diz a palavra do Senhor, um cabrito em suas mãos, porque era de costume, quando ouvia uma ofensa, o homem era cultural trazer um cabrito para reatar os laços novamente. E então Sansão leva o cabrito depois de alguns dias, ausente ali, depois de deixar os convidados daquela festa, depois de deixar os noivos daquela festa, ou melhor, os pais da noiva daquela festa, os parentes daquela festa, ele vai embora irado, e então ele mata, em uma certa distância, 30 homens, e ali ele tira as vestes, e tira os lençóis que ele prometeu, e ele vem com as vestes e os lençóis, e entregam aqueles homens, e ele traz o cabrito para reatar com a sua esposa, e ele diz: eu me encontrarei com a minha esposa e deitarei com ela no seu quarto. Mas quando ele chega às portas daquele quarto, nos diz a palavra do Senhor que o seu pai o trava, o seu pai não deixa que ele adentrasse aquele ambiente, e ele diz: Sansão, eu achei que você estava com ódio, com raiva, irado, nervoso, então eu dei a sua mulher ao companheiro, ao seu companheiro. E então Sansão ali, com mais ira então, com mais raiva então, o padrasto, ou melhor, o sogro, tenta amenizar a situação e falou: olha, mas eu tenho essa outra aqui, mais nova e mais bonita. Fala você mesmo, é ou não é? Mais nova e mais bonita. E aí Sansão, irado, ele disse: inocente eu sou com os filisteus, quando eu os matar, quando eu os ferir, quando eu os fizer mal, inocente sou eu com os filisteus. E aquele homem, ele chora, aquele homem que amava aquela mulher, brota nele uma ira, um problema muito sério em seus pensamentos. Ele mata, ele fere aqueles 30 homens, entrega o que tinha que entregar, viu que foi dado a outro. Então este homem parte por este texto ao qual nós lemos nesta noite, separa da sua esposa, traz o cabrito para tentar reatar. Não há ali um acerto entre eles. Capítulo 15, versículo 2, o pai oferece a irmã. O pai achou que entre eles ali estava tudo acabado, porque Sansão demorou chegar àquele ambiente. Sansão frustrou-se cada dia mais. Sansão ficou cada dia mais nervoso, mediante a situação. E nos diz a palavra do Senhor, que este homem, com o ódio que ele estava no coração, a Bíblia nos diz que ele trouxe em sua vida um poder destrutivo e ficou com grande ressentimento na sua alma por causa dessa situação. Então no capítulo 15, versículo 4, ele junta 300 raposas. Eu não sei como ele conseguiu 300 raposas, mas ele junta, pega de duas em duas pela cauda, amarra a cauda, coloca ali um feixe de madeira com alguma coisa para pegar fogo, e ele então junta
300 raposas, formando 150 pares. E ali ele põe fogo e solta ali na vinha, na plantação dos filisteus. E a plantação dos filisteus, olha o ódio que esse homem estava, olha a raiva que esse homem estava, olha quanto tempo ele levou para juntar 300 raposas, quanto tempo esse homem levou para amarrar os seus rabos, quanto tempo esse homem levou para fazer ali talvez um toquinho, colocar ali algo inflamável e amarrar sobre de duas em duas. Esse homem estava irado, e ali ele acaba com a agricultura ali do povo filisteu. Ele acaba com aquilo que eles já tinham arrecadado e produzido, que estava guardado, armazenado. Ele destrói ali de tanta raiva que ele estava em seu coração. Ele começa então, pelo poder destrutivo do ressentimento. Nós temos que tomar cuidado com o poder destrutivo do ressentimento. Nos faz agir com vingança. Nos faz agir com vingança. Sansão age com vingança, age com ódio, e o ódio ele gera destruição. Capítulo 15, versículo 5, Sansão põe fogo em tudo. Nós precisamos ter cuidado com as nossas emoções. Nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. Nós precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos. Sansão, ele não teve cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos, e pelo poder destrutivo do ressentimento, ele começa a agir com vingança contra o povo filisteu. 14, versículo 6, os filisteus matam ela, matam o pai e queimam a casa. Precisamos buscar reconciliação em vez de nós buscarmos destruição. E muitas das vezes, irmãos, nós achamos que não há problemas na igreja em geral. Muitas das vezes nós achamos que não há pessoas que estão com ódio, com raiva, com rancor, com mágoa, com sentimentos ruins, assim como Sansão estava, por causa que ele foi ferido, magoado, devido ter então matado a sua esposa, forçado ela a dizer o enigma, matado o seu sogro e ainda queimado a sua casa. Então, nos dias atuais, nós temos que ter este cuidado, de em vez de buscarmos vingança, em vez de buscarmos problemas, dificuldades, destruições, nós precisamos buscar então a reconciliação. Vingança e ódio levam a um ciclo de dor ainda maior. Vingança e ódio leva um ciclo ainda maior, leva a uma brutalidade ainda maior. Sansão, ele foi levado a uma brutalidade ainda maior. A vingança e o ódio, ela faz atingir pessoas inocentes. Devido à sua vingança e o seu ódio, pessoas inocentes também foram atingidas. Vingança e ódio aumenta represálias. Enquanto um faz uma coisa, o outro quer fazer coisa pior. Enquanto o outro faz aquela coisa pior, aquele outro volta e quer fazer coisa pior ainda. Vingança aumenta represália. Nós precisamos buscar paz e reconciliação. Esse é o reflexo do caráter do Senhor. Nós precisamos buscar paz, paz uns com os outros, reconciliação uns com os outros, porque este é o reflexo do caráter de Deus. Sansão promete vingança. Sansão age motivado pela vingança. Talvez nessa noite você está agindo de alguma forma motivado pela vingança. Sansão age pelo impulso. Sansão age por emoções. Sansão no final foi por uma caverna e ficou isolado.
esta é a circunstância que cai sobre a vida de uma pessoa que age motivado pela vingança, que age motivado pelo impulso, que age motivado pela emoção. Esta pessoa, no final, ela acaba se isolando em uma caverna, em seus próprios pensamentos. Ele acaba ficando isolado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali estava Sansão dessa forma. Ficou só, sentiu só, estava só naquele ambiente. Mas a Bíblia nos diz que nas suas mãos ainda ele tinha alguma coisa. Eu pergunto para você, o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Na quinta-feira passada nós pregamos aqui que uma mulher, ela tinha nas suas mãos uma estaca e um martelo. E ela simplesmente, com uma estaca e um martelo, ela venceu uma guerra, ela venceu uma circunstância, ela venceu o inimigo que estava vindo de encontro à sua tenda. Todo aquele que tem alguma coisa nas suas mãos. Tinha homens que só tinham uma rede para jogar, e ali eles colhiam segundo a palavra do Senhor. Tinha pessoas que tinham somente um cajado, mas todas as pessoas que tinham alguma coisa nas suas mãos, Deus fazia prosperar e abençoava de maneira gloriosa e de maneira especial. E eu pergunto para você, o que você tem em suas mãos nessa noite? Não precisa ter muito, mas precisa ter alguma coisa em suas mãos para que você consiga vencer os inimigos das nossas vidas. O que você tem nas suas mãos? Sansão ficou só. Ficou só. Talvez nas suas mãos, eu, por exemplo, nas minhas mãos eu oro na madrugada, fazendo menção dos nomes dos irmãos. O irmão Miguel, nas suas mãos, ele vem aqui de manhã e ora juntamente com outros irmãos, fazendo aquilo que Deus determinou a ele, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A irmã Maria está na quarta-feira aqui orando, buscando ao Senhor juntamente com alguns irmãos, porque é isso que eles têm em suas mãos. O que você tem nas suas mãos? Cada um faça aquilo que Deus ordenou, cada um cumpra com aquilo que Deus determinou. Mas eu te pergunto nessa noite, o que você tem nas suas mãos para fazer? É importante ter alguma coisa nas mãos. Sansão, ele tinha uma queixada nas suas mãos. O que você tem em suas mãos? Sansão, com uma queixada em suas mãos, ele derrotou 1000 homens. Sansão, vou repetir, com uma queixada de jumento em suas mãos. Talvez aquela queixada estava inteira, e Sansão quebra ela no meio e usa as duas mãos. Vinha um, ele pá, vinha outro, ele pá, batia de maneira agressiva. E a Bíblia diz que ele fez um monte, e depois ele fez outro monte. Mas Sansão não se cansava de usar aquilo que ele tinha nas suas mãos. E eu digo para você nessa noite, não se canse de usar aquilo que você tem em suas mãos. Não se canse de usar, porque é com isso que você tem em suas mãos que você vai vencer batalhas. É com isso que você tem em suas mãos que você vai vencer guerras. É com isso que você tem em suas mãos que Deus vai te garantir a vitória. O que você tem em suas mãos para usar? Era uma arma improvável, era algo que ninguém dava valor. Uma queixada de jumento, um queixo de jumento, com dentes em cima, dentes embaixo. Mas esse homem rasga no meio aquele queixo e usa as suas mãos. Instrumento improvável. Talvez ninguém dá valor com o que você tem em suas mãos. Talvez ninguém valoriza ou dá crédito àquilo que você tem em suas mãos. Mas eu repito para você, se Deus te deu um talento,
multiplica esse talento, não enterra esse talento. Se Deus te deu nas suas mãos algo para ser feito e utilizado, não deixe de utilizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sansão permaneceu com a queixada em suas mãos. 1000 homens, eu não sei se vinha de 10 em 10, eu não sei se vinha de 100 em 100, mas do jeito que vinha, Sansão fazia um monte. Do jeito que vinha, Sansão fazia outro monte, ainda maior do que o primeiro. Sansão não desistiu de maneira nenhuma, mesmo sabendo que tinha em sua frente 1000 homens vindo contra ele. E eu digo para você nessa noite, não desista, mesmo sabendo que o inimigo está vindo com força contra a sua vida, mesmo sabendo que o inimigo está vindo com todas as armas e circunstâncias contra a sua vida, mas eu digo para você nessa noite, não desista, louvado seja o nome santo do Senhor. Caminhe um pouco mais, seja mais crente, se esforce mais. Deus tem algo extraordinário a realizar através das suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim estava Sansão, com um instrumento improvável nas mãos de Sansão. Era improvável na vista dos outros, mas nas mãos de Sansão era um símbolo de poder. Nas vistas das pessoas lá fora, ficam rindo de você, menosprezando você, humilhando você, mas eu digo para você nessa noite, isso que Deus tem colocado nas suas mãos será um símbolo de poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Será um símbolo de poder. Deus vai usar aquilo que Ele colocou nas suas mãos, na sua vida, na sua história. Deus vai usar aquilo que Ele entregou para você. Deus vai usar para a glória do seu santo nome. Muitas destas vezes, o que nós temos em nossas mãos não tem valor para muitos. Muitas das vezes, o que nós temos nas nossas mãos não tem valor para muito. Talvez quando eu entrei aqui nessa congregação, Deus colocou nas minhas mãos essa congregação. E às vezes muitos aí fora podem ter visto, ou muitas das vezes pode ter dito que não tinha valor para eles aquilo que estava colocando em minhas mãos. Mas eu repito nessa noite, muitas das vezes o que temos em nossas mãos não tem valor para muitos, mas para Deus Ele faz isso se tornar algo símbolo de poder em suas mãos. Hoje eu garanto para os irmãos que tem muita gente querendo vir para cá. Hoje eu garanto para os irmãos que tem muitas pessoas interessadas a estarem à frente dos irmãos, porque eles viram na minha mão uma queixada de jumento, algo que muitos não davam valor, mas eu abracei a queixada, dividi entre as minhas mãos e ainda continuo como Sansão, derrubando o inimigo das nossas almas todos os dias e todos os momentos. É assim que Deus faz, é dessa forma que Deus trabalha. Deus, Ele age dessa forma. Para nós, pode ser usado de maneira poderosa aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Mas quando o povo de Judá estava indo lá na caverna, aonde Sansão estava, eles chegaram ali e disseram para Sansão: olha, Sansão, você não sabe que nós somos dominados
Você não sabe que este povo nos domina? Você não sabe, Sansão, que nós somos servos deste povo? Eu quero dizer para você nessa noite, qual é o domínio que o inimigo tem usado na sua vida? Qual é o domínio, a circunstância? Talvez nessa noite você está como estes homens, dizendo para Sansão: Sansão, nós não podemos fazer nada contra o inimigo. Você não sabe que o inimigo já nos dominou? Você não sabe que ele já está sobre o domínio das nossas coisas? Foi essa a resposta que o povo, e não era pequeno povo não, não era pequeno povo, não, era 3.000 homens. 3.000 homens foram marchando em direção à caverna, levando em suas mãos uma corda nova. Mas eu pergunto novamente: o domínio do inimigo termina hoje na sua vida? Qual é a circunstância ou qual é a área que o inimigo ele tem dominado na sua vida? É no casamento? É no namoro? É no relacionamento? É na mente? É na alma? É no corpo físico? É no lar? É na família? É onde o inimigo tem dominado? Aonde o inimigo tem feito a sua casa? Eu digo para você nessa noite mais uma vez: o domínio do inimigo na sua vida vai terminar hoje, para a glória do nome do Senhor. Eu não sei que área, eu não sei que circunstância, eu não sei quem está dominando sobre você, eu não sei o que está dominando sobre você. Sobre este povo de Judá é o povo filisteu. Sobre a sua vida, você sabe o que é que está dominando? Dominando a sua mente, dominando a sua alma. Você sabe o que está dominando a sua vida. Mas eu repito mais uma vez nessa noite: o inimigo vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Capítulo 15 de Juízes, versículo 11, é o versículo chave do qual nós lemos nessa noite. 15:11 diz assim: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus nos dominam? Você não sabia que os filisteus nos dominam? E ali então, por que, pois, você, Sansão, fizestes isso? E ele respondeu: assim como fizeram a mim, eu fiz a eles. Deus tem algo especial para você nessa noite. Irmãos, nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. Talvez na sua casa você está vendo algo que você não acredita. Talvez lá na sua família, lá no seu recinto, lá na sua vida, você está vendo algo que você não acredita. Como que está esta circunstância? Como nós deixamos chegar nessa circunstância? Como nós deixamos chegar dessa maneira? Como nós deixamos chegar desse jeito? Como nós deixamos o inimigo dominar a situação? Irmãos, quando nós estamos diante do domínio é uma coisa, mas quando o inimigo domina a situação é outra coisa. Como nós deixamos chegar nesse jeito? Mas Deus nessa noite vai botar o inimigo por terra. Eu repito nessa noite. Aleluia. Judá estava conformada com os inimigos. Judá estava conformada com o domínio dos filisteus. Foram 3.000 homens. Sansão derrotou com uma cajada de jumento 1.000. Mas de Judá tinha 3.000 homens. 3.000 homens que poderiam
ir de encontro àqueles 1000. 3.000 homens de Judá, de Israel, do povo de Deus, poderiam ir de encontro àqueles 1000. Eles eram quantidade maior, eles eram 3 vezes mais, eles eram uma quantidade maior. Mas Judá, ou o povo de Judá, preferiu lutar contra Sansão do que lutar contra o inimigo. Você conhece pessoas assim? Que preferem lutar contra o crente do que lutar contra o inimigo? Preferem lutar contra uma vida do que lutar contra o inimigo? Preferem ver uma vida na lona do que ver o inimigo na lona? Tem gente que prefere o mal do que o bem. Tem gente que prefere ferir do que curar. Tem gente que prefere machucar do que sarar. Tem gente que prefere fazer desta forma do que fazer da outra. Assim era essa circunstância do povo de Judá contra Sansão. Mas quem tem unção muitas das vezes é incompreendível. Você é incompreensível nos olhos de outras pessoas. O povo não entende você. Para eles você é uma alienígena. Para eles lá fora você é uma pessoa virada do avesso. Eles não entendem você. Quem entende você é Deus. Deus te entende, Deus te compreende. Deus sabe das suas coisas. Deus sabe da sua vida, Ele compreende você. Mas aquele povo preferia lutar contra Sansão. Tem gente que é assim. Quer lutar contra a igreja. Quer lutar contra a igreja do Senhor. Quer lutar contra... Poucos dias agora, ou foi hoje mesmo, eu vi nos Estados Unidos um povo da religião muçulmana estavam agredindo o cristão nos Estados Unidos, porque o cristão era cristão. Tem gente que se levanta, irmãos, tem prazer em se levantar contra a igreja, tem prazer em se levantar contra pastor, contra presbítero, contra diácono. Tem gente que tem prazer, satisfação de levantar contra a obra, de levantar contra aquilo que Deus determina. Tem gente que tem ódio no coração, igual Sansão estava. Tem rancor, tem mágoa, tem ira do seu coração devido a alguma coisa, e quer tratar as coisas dessa maneira. Mas nos diz a Bíblia que muitas das vezes nós somos incompreensíveis diante de muitas pessoas. E ali amarraram Sansão e disseram: é melhor amarrar Sansão e enviá-lo do que nós enfrentarmos o inimigo. É melhor nós amarrar Sansão. Vamos levar uma corda. Essa corda tem que ser nova, porque o homem é forte. Vamos preparar para ele uma casinha, uma situação. Vamos preparar para ele uma circunstância. Vamos aprisioná-lo. Vamos colocá-lo ele no funil. Ele vai ter que cair. Vamos fazer dessa forma. Vamos amarrá-lo ele com esta corda nova. Vamos prendê-lo. Vamos agir dessa forma. Vamos amarrar e enviar. É melhor nós amarrar e enviar do que enfrentar o inimigo. Tem gente que prefere fazer assim, deixar para lá. Vamos deixar para lá do que lutar com o inimigo. Vamos agir dessa forma do que lutar com o inimigo. Vamos fazer assim do que lutar com o inimigo. Está aqui na quarta-feira não é fácil. Está aqui de manhã com o irmão Miguel não é fácil. Está aqui nas madrugadas acordando não é fácil. Mas tem gente que prefere deixar para lá. Deixa que o pastor resolve. Deixa que o diácono resolve. Deixa que o presbítero resolve. Deixa que o ministério resolve. Tem gente que prefere deixar para lá do que lutar contra o inimigo. Mas Deus nessa noite quer que você continue lutando contra o inimigo da vossa alma. Deus nessa noite Ele não quer que você lute contra a sua família, lute contra o seu trabalho. Deus quer que você lute contra o inimigo das nossas almas. Lute contra o inimigo. 3.000 homens vieram contra um só. Era mais fácil prender Sansão do que enfrentar o inimigo. Às vezes tentam calar
quem Deus levantou. Às vezes querem te parar, querem te desanimar, querem te entristecer. O projeto do inimigo é esse: te desanimar, te entristecer, te fragilizar, te menosprezar, te diminuir. Este é o projeto do inimigo. Mas como eu disse e volto a repetir, o domínio do inimigo na sua vida hoje vai cair por terra. Louvado seja Deus. Vai cair por terra. E ali então Deus transformou aquelas amarras. Depois que Sansão chegou ali naquele ambiente, Deus transforma aquelas amarras em vitória. Deus vai transformar essas amarras em vitória. Deus vai transformar esse momento ruim em vitória na sua vida. Deus vai transformar esta circunstância em vitória na sua vida. Eu fosse você, eu dizia amém. Oh glória! Deus vai transformar situações ruins na sua vida em vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles amarraram Sansão, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele. Versículo 14: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e ele arrebentou tudo que estava amarrado. E eu digo para você nessa noite: Deus vai te dar autonomia, Deus vai te dar força, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar condições, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, para que você venha vencer as amarras e fazer delas vitórias na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele então mata, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos que quando Deus, ou quando nós agimos com raiva, nós ficamos sozinhos. Quando nós agimos com raiva, com ódio, quando nós agimos com ira, nós ficamos sozinhos. Nós ficamos longe dos propósitos de Deus. E esses propósitos de Deus são muito maiores do que você pensa. Quem nasce para libertar, ele não morre amarrado. É a conclusão que nós tiramos aqui. Quem nasce para libertar, você nasceu para alguma coisa. Você nasceu com um propósito. Deus, ele não te chamou entre 7 bilhões de pessoas para nada. Deus te chamou entre 7 bilhões de pessoas porque ele tem um propósito muito grande na sua vida. Ele tem uma obra extraordinária na sua vida. Ele tem algo forte a realizar na sua vida. Basta tão somente você permanecer com a sua fé ativa. Basta tão somente. E a Bíblia diz que ele abre uma fenda, e dessa fenda sai água. Dessa fenda sai água. Sansão, depois de matar 1000 homens, de fazer várias pilhas de homens, Sansão andava entre as pilhas de homens. Sansão andava por cima do inimigo. Eu não sei se você está entendendo. Você vai andar por cima do inimigo. Sansão andava por cima do inimigo. Sansão andava por cima do inimigo. Deus então, depois daquele cansaço, depois dele estar quase morto, a Bíblia diz que Deus faz brotar água, e ele bebe naquela água, e a Bíblia diz que ele volta a reviver, ele se restaura, ele se fortalece. E eu digo para você nessa noite, esta água está descendo sobre a sua vida neste lugar. Esta água está descendo sobre a sua mente, a sua alma nessa noite. E Deus nessa noite, assim como ele deu Sansão ânimo, força, coragem,
fé, ore com desejo, ore com vontade. Deus, nessa noite, talvez você não está vendo com seus olhos nus aqui, mas eu quero dizer para você, espiritualmente falando, espiritualmente Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus manda te dizer nessa noite, Deus está cuidando de tudo. Esta água que Ele está trazendo para você é para refrigerar a sua alma essa noite. Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós te bendizemos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite, por todas as maravilhas. Eu sei que o meu coração é ruim, eu sei que muitas das vezes eu tenho raiva, eu sei que muitas das vezes eu tenho ódio, porque também eu sou como qualquer um, eu sou como um ser humano qualquer, mas eu sei que nesta noite o Senhor está restaurando a minha vida e a vida desta igreja. Eu sei que aquilo que estava dominando a minha mente nesta noite cai por terra. Eu sei que esta igreja nesta noite está recebendo do Senhor vitória sem medida. E eu peço ao Senhor, em favor deste pão, peço aos irmãos que venham aqui à frente, os nossos diáconos, venham aqui à frente, e nós vamos estar orando agora pelo pão, pelo vinho. Nós vamos estar pedindo ao Senhor que derrama da sua virtude. Senhor, derrame da sua virtude sobre este pão, sobre este cálice. Senhor, que este pão não seja simplesmente um pão, que este pão não seja simplesmente um pão, mas que este pão e este suco receba nessa noite uma virtude dobrada do Senhor. Pai poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa as nossas falhas, erros, pecados e transgressões. Ó Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus, nos dê vitória sobre o inimigo, nos dê vitória sobre o inimigo, nos dê vitória sobre o inimigo. Deus de poder, derrama da tua virtude, derrama nessa noite da tua graça, derrama nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, sobre este pão, para que ele seja agora o símbolo do teu corpo. Em nome de Jesus, derrame agora sobre este suco de uva, para que ele seja neste momento o símbolo do teu sangue. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós, seja com cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre as nossas vestes, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre os nossos pensamentos, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a nossa alma, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre as nossas vidas. Deus Santo, Deus Poderoso, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que todos nós essa noite estejamos aptos a participar do Teu corpo e do Teu sangue. Assim, Senhor, eu te peço, assim, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu só vou ler o texto e os irmãos vão estar servindo a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Quer chamar o nosso irmão Guimar também, para estar ajudando aqui? Diz assim, 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, fazei isso em memória de mim.
Porque todas as vezes que bebestes em memória de mim, porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Louvado seja o nome santo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? A irmã estará louvando ao Senhor, e eu digo para os irmãos: comei e bebei em nome de Jesus, o corpo e o sangue de Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. 301, irmão. Aleluia, meu Deus! Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá.